Tá, deu. Vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Daí. Vamos começar, então, nossa live com a advogada Bianca. Tudo bem, Bianca? Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. Obrigada, professora Edai, Andressa, Luana. É um prazer estar aqui com vocês hoje de noite. Bem. Não sei se tu quer que a gente comece com as perguntas ou tu quer dar uma introduzida no... Pode começar com as perguntas e aí ao longo das perguntas eu vou falando mais algumas coisas. Tá bem. Então, a primeira pergunta que a gente tem é assim: gostaria de saber se tenho direito a me aposentar, pois tive um câncer de reto e uma recentiva no mesmo lugar, e agora sou estomizada definitiva. Tem porque tem uma doença crônica agravada, né? O estomizado, de início, ele não parte direto para aposentadoria por invalidez. Para que seja aposentadoria por invalidez, tem que ter algum agravante, um câncer, né? Alguma doença crônica junto. Então, inicia pelo auxílio-doença, mas em virtude de ter esse câncer, essa pessoa pode solicitar aposentadoria por invalidez, ela procura ali no INSS, no meu portal, entrando no site do INSS, ou ligando para 135, ou ela pode fazer pela Defensoria Pública, ou consultando um advogado previdenciarista, que pode agilizar para ela essa aposentadoria por invalidez, mas ela tem sim direito a se aposentar. Então, a segunda pergunta é se na compra de imóveis os estomizados têm algum benefício? Tem. O estomizado, ele tem benefícios na compra da quitação da casa própria, ele tem prioridade, ele tem os programas habitacionais do governo, ele tem prioridade também na aquisição, e em compras de imóveis, ele tem isenção de alguns impostos, e na compra de veículos, por ele ser equiparado a deficiente físico, ele tem isenção daqueles impostos, de IOF, IPI, IPVA, ele tem o desconto aquele do deficiente, que, se não me engano, é 20% na compra do carro, que depende da marca, né, do carro, se é uma caminhonete, se é um carro esportivo, que é calculado o desconto, mas ele tem sim esse desconto e tem isenção de impostos também. A terceira é se os pacientes estomizados têm direito ao LOAS. Tem. Os pacientes estomizados têm direito ao LOAS. Só que o LOAS funciona assim. Tem aquela questão de analisar a renda familiar, né? Que aí daria um quarto de salário mínimo, daria em torno de R$250. Então, o LOAS, ele é um pouco mais difícil de se conseguir do que o auxílio-doença. Na prática, o LOAS ele é mais difícil, mas o paciente estomizado tem sim direito ao LOAS, ele tem que preencher alguns requisitos. Ele tem que comprovar que ele não trabalha, que ele é extremamente carente, e para ter acesso ao LOAS. Até ele pode ser informado pela assistente social, né? Ou, geralmente, os pacientes entram pedindo o auxílio-doença, que é aquele salário mínimo. O LOAS, ele é um pouco menos, e aí tem que comprovar uma série tem uns pré-requisitos, né, que são exigidos para a concessão do LOAS, desse benefício. E uma pergunta, o LOAS não seria uma aposentadoria, assim, para ele, né? Não, o LOAS não é uma aposentadoria, o LOAS é um benefício
e para uma situação de vulnerabilidade social, para uma situação de extrema carência. Né? Ele não é, assim, uma aposentadoria, ele não é um auxílio-doença. Oi, professora, tudo bem? Professora Giovana. Oi. Tudo bem? Boa noite. Sendo paciente estomizado para fazer concurso público ou concorrer a uma vaga de empresa... Acho que falhou ali a pergunta, mas é referente à questão do concurso público para o estomizado, né? Isso. Tá. Então, tem, assim, a reserva, né, dos 20% das vagas dos deficientes, os estomizados podem concorrer a essa vaga. Eu estava olhando agora, de tarde, que saiu um projeto de lei em 2019, o ano passado, em outubro, 6.159 de 2019, que quer acabar com os estomizados dentro das empresas com mais de 100 funcionários, com essas vagas que seriam destinadas a deficientes, eles querem excluir os estomizados dessa categoria. Isso é um retrocesso, né? Se passar, vai ser um retrocesso. Está tramitando. Sim. Aí. Vocês sabem que já é muito difícil conseguir a pessoa se inserir no mercado de trabalho, e ainda acontece um projeto de lei desses, é proposto, né? Tem bastante informação sobre esse projeto ali no portal do Estomizado. Quem quiser olhar a notícia tem a nota completa e fala bem direitinho. O projeto de lei é 6.159, agora do fim de 2019. É um projeto de lei atual, de outubro, e assim, eu fiquei bem chateada quando vi, né, porque realmente querem acabar mesmo com os direitos dos estomizados. O computador da Luana travou, por isso que ela saiu da live, mas assim que der, ela vai voltar. Tá. Hein, Bianca, só para fazer um link com a tua fala, assim, né, e eu acho que é bem interessante da gente, como profissional da área da saúde, como advogada, né, no teu caso, né, eu acho que é importante a gente sempre tentar resgatar os direitos, né, e tentar estimular os pacientes. Eu sempre tento, assim, naquela luta com eles, né, para que se resgate isso, para que eles lutem por seus direitos, porque a tentativa governamental sempre vai ser o quê? Infelizmente, nesse panorama que nós vivemos atualmente, é o desgaste total emocional das pessoas, financeiro, enfim, de todos os sentidos, né? E a perda dos direitos, né? Então, hoje a gente tem aí muitos dos direitos com relação, né, a negros, a deficientes, a mulheres. Então, assim, todos os grupos que, infelizmente, ainda são considerados vulneráveis, né, no meio social, que são, infelizmente, ainda, né, é um cancro social, como eu digo, né? Porque a gente está em 2020, em pleno século XXI, né? E a gente não viu as coisas andarem como deveriam. Então, sempre tem um entrave parlamentar, enfim, né? Logo, por governantes que foram eleitos por nós, que prometeram, né? Que uma das pautas que eu vejo muitos deles falarem é a questão da deficiência, disso, daquilo, daquele outro. E aí acabam conquistando um cargo, né? E aí, lá depois, por conchavos políticos, que, enfim, essa questão acontece, né? Acabam, muitas vezes, não valorizando as promessas acabam ficando perdidas, né? Perdidas, é verdade. E acontecem esses retrocessos. Então, é bem importante isso, Edai, que tu falas, assim, do paciente se empoderar dos seus direitos e buscar os seus direitos. E não ter vergonha de lutar por eles, não ter vergonha de ir na fila do banco, ir lá para o lugar que compete a ele de preferencial. Não ter vergonha de, numa aeronave, ele tem que ser o primeiro a descer, ele tem prioridade. Não ter vergonha de ir lá no SUS brigar, porque ele tem direito a todo o tratamento integral,
pelo SUS, as bolsas, tudo, todos os equipamentos, todos os atendimentos. Então, ele tem que ir atrás, ele tem que brigar, se for necessário ir na Defensoria Pública, se for necessário ir atrás com um advogado. Sabe que eu trabalho com isso, né? Eu faço doutorado na área da enfermagem, eu tenho uma relação muito estreita com a área da saúde, porque fui para o curso da enfermagem, fiz mestrado, e agora faço doutorado e trabalho com essas questões judiciais, e sei o quanto é importante as pessoas irem buscar isso na justiça e reivindicar os seus direitos. As pessoas acabam se sentindo constrangidas e intimidadas, porque todo o sistema é para que a pessoa se sinta engessada e retraída. E não, é o contrário, a gente tem que empoderar esses pacientes e fazer com que esses pacientes reclamem e vão atrás e façam valer esse texto constitucional, essas leis que foram elaboradas por legisladores que nós colocamos lá. Nós que votamos, nós colocamos eles lá, então eles têm que dar, o mínimo que eles têm que fazer pela gente é lutar pelos pacientes, é lutar pelas pessoas que votaram neles. Sim, e políticos pagam o nosso dinheiro, né? Os nossos impostos. Então, eles são, sim, devedores no sentido que precisam cumprir as promessas, entendeu? E uma coisa eles são nossos funcionários. Isso aí. E uma coisa interessante na tua fala, eu entendo muito como questão social, que a gente ainda precisa muito, eu acho que essa live hoje de políticas, de direitos, é uma coisa muito legal. Entendo que tem alguns pacientes nossos participando, eu acho que a gente tem que empoderar esses participantes esses pacientes, para que eles participem do controle social, né? Então, lá no SUS, tem diversas diretrizes, enfim, princípios, e um deles é o controle social, né? O indivíduo participa do seu processo de cuidado e do seu processo de luta, né, com relação às questões sociais. Ele participa no processo de construção política, né? E aí as pessoas falam, política, né, Bianca? É política, né? Governo, né? Não é só isso. Política é tudo. Quando tu reivindica seus direitos, isso é política, né? Então, assim, ó... Exatamente. O que a gente precisa muito reivindicar é a questão de como a sociedade vê o estomizado, né? E como ele se porta perante a sociedade. São dois momentos, né? Por que eu digo isso? Porque, assim, ó, a gente sabe que o deficiente físico, lá, de acordo com a portaria 400, né? Ele é, sim, um deficiente físico, mas ele vai para a fila, como tu falou, né? O que acontece? Tu olha, é uma pessoa que não tem nada, aparentemente. Normal, não tem nada. Normal, ele não tem uma deficiência, né? Que seja visível. E aí muitos... né, que eu digo, outras pessoas da população acabam muitas vezes humilhando, agredindo, né? Realmente causa um certo constrangimento a presença daquela pessoa na fila, e ela vai dizer, não, eu também sou portadora de deficiência física, eu tenho meu direito aqui, né? E aí ela tem que, às vezes, puxar a blusa e mostrar a bolsa coletora. Então, assim, ó, para a população que é ostomizada, ainda é um estigma. Eda, assim, essa questão de levantar a blusa e ter que mostrar é uma coisa extremamente constrangedora, né? E acredito, assim, que o paciente estomizado, ele tem alguma documentação, né, que comprove algum laudo médico. Então, qual é a minha sugestão como profissional do direito e vendo essa questão de constrangimento do paciente? Em qualquer momento que essa pessoa for para a fila e for confrontada ou tiver que passar por alguma situação de constrangimento de levantar a blusa e ter que mostrar a bolsa, 1, denuncia. 2, o meio de comprovação é ali o atestado, o laudo médico dela. Ela vai andar com aquilo ali na bolsa, o paciente vai andar, e aquilo ali pronto, é um documento médico, é um laudo, aquilo ali é um documento incontestável. Se ainda assim ela estiver sofrendo pressão para levantar, para sair da fila, para mostrar, ela tem que denunciar o banco, o supermercado, o local que ela estiver, porque isso é assédio e isso é constrangimento. Então, o paciente não pode, de forma alguma, ser exposta dessa forma. Não tem que levantar blusa para mostrar que tem bolsinha. Isso não pode acontecer. E o paciente não pode permitir essa agressão, esse constrangimento, né? Então, assim, a minha sugestão,
tem o laudo, tem o documento comprovatório, pronto, eu mostro. Quando a gente é gestante, não tem a barriga grande, a gente tem a carteirinha da gestação, e mostra e entra na fila. Eu lembro que eu era gestante, eu estava na fila ali do preferencial, e eu fui chamada a atenção e me pediram para sair da fila, porque a minha barriga quase não aparecia. E aí eu disse, não, eu não vou sair daqui. E não tem que te mostrar que eu tô grávida. Aqui está a minha carteirinha do meu pré-natal e eu não vou sair dessa fila. E aí tá, pô, a situação acalmou. Mas, assim, em nenhum momento eu vou levantar minha blusa para mostrar que eu tô grávida e coisa assim, não. E nenhum paciente tem que se sujeitar a esse constrangimento. E quantos pacientes passam por isso, né? E até... Não, eu sei de situações vexatórias, né? Verdade. E aí, muitas vezes, na loja, as pessoas pensam, tá furtando, tá com alguma coisa, tem um volume nessa roupa, né? E aí tu vai olhar, o volume dele é a bolsa que tem fezes, entende? Então, assim, ó, realmente é uma situação ainda muito desconhecida para a sociedade, e aqueles conhecem, eu não sei se não querem saber, não querem valorizar, enfim, né? Mas, infelizmente, a gente precisa divulgar mais essas questões, porque é uma população que precisa de políticas mais firmes, né? E uma sociedade mais atenta a essas questões, né? Então, começa ali pela base do respeito, né, Dai? É que, infelizmente, a gente vive numa sociedade, assim, com as coisas tão deturpadas, que um volume, as pessoas já desconfiam de roubo. Ao invés de ir na câmera de segurança e checar para ver se houve um furto dentro da loja, ao invés de treinar um segurança para ver, assim, que a atitude de um ladrão, de alguém que está furtando, embora não venha escrito na testa de ninguém que a pessoa vai furtar, enfim, mas de ter uma conduta mais respeitosa com a pessoa, porque isso é extremamente constrangedor. É verdade. Interessante da fala, assim, né? Porque como a sociedade, e principalmente esses agentes que preveste, né? Que é o guarda, enfim, né? Faz a fiscalização nos locais, como estão despreparados, né? Muitas vezes. Muito despreparados, agressivos, sempre desconfiados, né? Uma abordagem agressiva, e a pessoa está passando por uma situação constrangedora e ainda sofre, assim, uma agressão. E tem o caso também que os pacientes, muitas vezes, eles já, por conta de todo o tratamento, de todo o sofrimento que eles vêm tendo, eles já são bastante depressivos. Muitos, eles entram numa depressão que a gente tem que caminhar para psicólogo, a gente tem que estar manejando várias coisas. E aí, tipo, eles dão de cara de entrar dentro de um supermercado e ser taxado, porque, assim, ó, acaba que o que eu vejo muito é que, assim, ó, uma bolsa, fezes, todo mundo faz, entendeu? Só que fica um preconceito tão grande que parece que, assim, as pessoas que usam uma bolsa coletora são pessoas fora da realidade. E eu acho que muitas vezes é um preconceito, e, assim, ó, e acaba que as pessoas entram mais em depressão e afundam mais, assim, às vezes, e o tratamento fica um pouco mais complicado, e, tipo, e elas recusam tanto o que elas são, tipo, o jeito que elas são agora, a necessidade que elas têm agora, que eu acho que fica mais assim, fica mais complicado o tratamento para elas por causa de toda uma sociedade difícil, preconceituosa mesmo, que vocês estão falando. Eu acho que isso dificulta muito o tratamento deles. E o que a gente vê dentro do serviço é bem isso. É os pacientes, muitas vezes, chegando ali, muitas vezes que não comem para as fezes não saírem na bolsa, e aí eles ficam muito, muito emagrecidos e acaba com muitas complicações, né? Então, eu acho que é importante falar do direito dos pacientes por causa disso, que a sociedade toda tem que ver que é um problema, sim, as pessoas têm algum problema, têm alguma deficiência, mas que isso não é nada anormal, porque ninguém está livre disso, porque amanhã a gente não sabe o nosso futuro. Então, eu acho que isso é bem importante, estar sempre ressaltando que e deixar bem certo os direitos deles que existem, e tem lei, e tem tudo. Gurias, assim, vocês estão colocando, né, as situações, e eu vi muitos vídeos, li muitos depoimentos de pacientes, tenho relatos de pacientes que já conversaram comigo, assim, de muito constrangimento e até de vergonha de sair por não querer passar por alguma situação constrangedora.
Gente, assim, ó, isso mostra a doença que a nossa sociedade está vivendo. O preconceito, a falta de respeito com o outro. Então, assim, ó, a pessoa que está ali com a sua bolsinha, ela não tem que em nenhum momento se sentir envergonhada. Eu sei que é fácil eu falar, né, para a pessoa, mas assim, ó, se os pacientes pudessem me ouvir, eu diria, não se sintam envergonhados, vocês não estão fazendo nada errado. Graças a Deus não são vocês que estão fazendo essa bobajada, esse preconceito, essa cabeça atrasada de gente que tem uma cabecinha desse tamanho, gente ignorante, gente preconceituosa, gente insensível. Porque isso é uma crueldade, gente cruel. Gente assim é gente cruel. E, por favor, não tenham vergonha disso aí. Não tenham vergonha. Vocês não têm nada de anormal. Fezes, todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo tem as suas necessidades humanas, né? São necessidades. E, assim, se sintam orgulhosos de que não são vocês que estão fazendo isso com as pessoas. Vocês não estão constrangendo ninguém, vocês não estão deixando ninguém desconfortável. Se sintam, assim, encorajados, sabe? Grandes batalhas para grandes guerreiros. Vocês são verdadeiros guerreiros. Lutem pelos direitos de vocês. Façam valer esses direitos. Ao invés de ficar nesse sentimento de depressão, ressignifica isso. Ressignifica. Eu estou vivo e eu vou lutar pelo meu direito. Né? Pode parecer ser muito fácil falar, mas é um processo interno. Trabalhem com a psicóloga, trabalhem na terapia, se for necessário usar medicação, enfim, recorram a todos os recursos que vocês têm. Tem uma gama aí do serviço de estomaterapia enorme para auxiliar vocês. Então, assim, recorram e se façam valer dos seus direitos. E não precisa se sentir constrangido e deprimido por causa disso. Por favor, assim, não se sintam assim. Se sintam deprimidos o dia que vocês fizerem um ato de crueldade com alguém, como essa gente ignorante faz em pleno século XXI. E também tem a questão que muitos pacientes, o único meio deles estarem vivos hoje é por causa da bolsa. É eles serem estomizados. É eles usarem uma bolsa coletora. Porque se não fosse isso, eles não estariam vivos. Então, e a gente tem pacientes que já fecharam, como a gente diz, e tiveram que retornar a ser estomizados porque a qualidade de vida dele é muito melhor sendo estomizado do que não sendo estomizado. Sim. Então, ou senão tem que passar por uma cirurgia extremamente agressiva, vai perder qualidade de vida, então tem que ficar estomizado. Então, assim, ó, vamos agradecer que estamos vivos e vamos ressignificar a nossa bolsinha. Né? Fugindo um pouco do assunto do direito, mas, assim, vamos ressignificar essa bolsinha. O que essa bolsinha significa? Essa bolsinha é vida. Né? Ela não é um motivo de depressão, ela é vida, ela é alegria. Eu estou alegre porque eu estou vivo e eu vou lutar pelos meus direitos. Eu não tenho que ter vergonha disso. Gurias, olha só, aqui no Facebook o pessoal tá comentando. E aí a Sofã Pelotas comentou assim, ó: boa noite, meninas. Se não me engano, a isenção na compra do veículo zero não existe mais, apenas alguns impostos continuam. Sobre aquilo que a gente estava conversando no início da live. Todas as minhas pesquisas, a isenção dos veículos continuam e há um projeto para retirar essa isenção, mas ainda não foi aprovado. Sim. Mas assim, Andressa, eu posso dar uma revisada e depois encaminho direitinho para... Sim, a gente bota aqui depois. Nosso paciente Edson, sobre a nossa conversa que a gente está batendo agora. Exatamente, poucas pessoas sabem da minha situação. Frequento vários lugares e ninguém desconfia da ostomia. A convivência é normal.
Show. A Sofia Pelotas comentou também, uma das possibilidades de avanço é a criação de uma associação local que dá força e coletividade. É verdade. A Ana Paula Batista. É um desafio muito grande. Vemos violações de direitos e falta de políticas públicas para estomizados. A Eloir Gomes perguntou: é possível entrar com um processo a quem constrange o estomizado, como por exemplo o que tu deu nas lojas? Claro, como provar claro. o constrangimento? Claro. É sempre bom se cercar de prova testemunhal, né? Ou, com certeza, a empresa, grandes empresas, as lojas, elas têm câmeras de segurança. Então, tu pode, dentro do processo, pedir o acesso às câmeras de segurança, que fica comprovado ali a abordagem que foi feita, a pessoa tendo que mostrar, e ali na volta tentar achar testemunha de quem, por exemplo, ou a pessoa está sozinha na loja, né? Pede acesso às câmeras de segurança. Hoje é muito difícil uma loja que não tem câmera de segurança. É verdade. Né? A Ana Paula Batista, falando sobre os veículos ainda. O COFAS, em 2017, retirou a ostomia do rol de pessoas com deficiência física, assim prejudicando o acesso ao ICMS para a compra de carro novo. Não tenho essa informação, pelo contrário, tenho informação de que continua ainda ICMS, IOF, IPI e IPVA. Mas eu vou checar essa informação, porque eu peguei do portal do Estomizado. Sim. De 2019 agora, eu vou dar uma olhada. Mas eu vou checar agora, porque já foram duas colocações aí, né? Os comentários até agora é isso. Pois é, e acho que assim, mesmo com a fala dessa participante, ela fala ali que apesar do COFAS fazer só recomendação, tratamos de ICMS política de Estado. Então, eu não sei o que é o Estado que ela se refere, Rio Grande do Sul, tipo outros estados, a política de Estado no sentido geral. Assim. Porque assim, em âmbito, se a política é estatal agora. Se é de Estado da União, como se diz, né? Ou é do Estado do Rio Grande do Sul. E até é possível, porque os valores e as situações, elas multiplicam, né? Pode ser que seja viável também, mas eu vou ter que pesquisar para ver, né? Não, eu vou pesquisar isso já agora, quando eu mandar algumas informações para as gurias das leis, eu já vou dar uma olhada agora de noite nisso. A outra pergunta que a gente tem aqui é: quais os direitos das crianças estomizadas e dos responsáveis da mesma? Principalmente em termos das escolas. Como é que funciona? Então, assim, a criança... Então, os pais, eles têm que ir, né, levar a documentação dessa criança, né? Essa criança, ela tem que ter um assento mais perto da porta que facilite a passagem dela, para caso ela precise ir no banheiro, esvaziar a bolsa, né? E aí entra a questão de bom senso de conversar, sentar e conversar com a escola. Mas essa criança, ela tem que ter um lugar preferencial, perto da porta, tá? Ela tem todos os mesmos direitos do deficiente físico, inclusive ali se fala que o LOAS é para adulto maior de 65 anos, mas essa criança ela também pode receber LOAS, desde que comprovadas essas situações de carência, ou o auxílio doença. Porque aqui no município, a gente tem nas escolas de educação infantil e nas escolas de ensino fundamental, as monitoras, né? E aí, tipo, para criança, aí a criança estomizada, como ela é deficiente, ela teria também uma monitora? Em tese, ela teria uma monitora, só que, assim, há uma escassez de monitores no município. A realidade é essa, né? Então, temos a lei, temos a realidade. A realidade é que a gente não tem monitor para todas as crianças com as deficiências. Sim. A gente vai aí na escola e a gente chega a ver uma monitora com 2 alunos.
3 alunos, porque não tem monitor. Houve um corte se não me engano, foi 2015 ou 2016 que teve um corte bem grande de monitores, assim, foram vários embora eu tenha visto notícia de que foram contratados mais monitores, mas eu tenho pessoas que trabalham na Secretaria de Educação me contaram que não é bem assim a situação, que eles têm dificuldade com os monitores. E eu fico perguntando assim, ó, no caso, o monitor poderia esvaziar a bolsa, ou seria o professor que ficaria responsável por isso? Ou isso seria cargo a direção que ficaria ele conversando com a direção, os professores? Não sei. Olha, eu creio que isso seria competência do monitor, né? Até porque o monitor seria treinado para isso, né? E a finalidade dele de estar ali, de ter um monitor, é que ele auxilia essa criança. Então, ele seria o responsável, a meu ver, não a professora, que tem que dar conta de uma turma inteira, né? Sim. Até porque, imagina a professora cuidando, sei lá, de 30 alunos numa sala de aula e tendo que dar uma atenção especial, sendo que tem um monitor exatamente para isso ali. Então, acredito que seria esse monitor, com treinamento, que deveria fazer esvaziar a bolsa e tal. E a outra pergunta era sobre uma paciente nossa que ela é concursada pública do município e ela já está afastada há um tempo do serviço. Quanto tempo ela está, sabe? Olha, eu acho que deve ser uns 2 anos. Quase 2 anos, eu acho, se for isso. Porque... Tá. E aí ela queria saber, na verdade, quanto tempo ela pode ficar afastada, se tem algum tempo limite. Há um limite de prorrogação do afastamento. Há um limite. Esse afastamento ele é feito até 6 vezes pelo INSS. Então, calcula, cada vez que se afasta são 120 dias que são dados, né? 15 dias antes ela tem que renovar. 6 vezes 120, ela deve estar praticamente fechando já o tempo de afastamento e aí ela vai ter que entrar com pedido de aposentadoria. Aí ela vai ter que conversar, com o médico, isso vai ter que ser acertado com o médico. Se ela não tem condições de retornar para as funções, ela vai ter que ser aposentada. Entendi. Porque ela... Porque, assim, isso depende também muito da perícia, né? Porque, às vezes, a perícia ainda diz que a pessoa tem condições de voltar ao trabalho, sendo que a pessoa não tem condições de voltar ao trabalho. Aí tu tem que remarcar uma nova perícia para comprovar que tu não tem condições mesmo de voltar ao trabalho, porque a tendência é liberar todo mundo para ir trabalhar, tem que voltar a trabalhar. Né? Essa é a tendência nas perícias. E aí a pessoa ainda tem que passar pela perícia, então ela tem que verificar isso com o médico, e com o perito, né? Se o perito vai liberar. Mas eu acredito que ela tenha que se encaminhar para uma aposentadoria por invalidez já. Porque ele é concursado... Aí, aqui tem a Previrg, né? Que é a previdência do município. Do município. E seria a mesma coisa do INSS, os mesmos casos. Uma coisa, gurias, que vocês não falaram, que tem muita dúvida, assim, é a questão do passe livre. Sim, verdade. Né? Paciente estomizado tem direito ao passe livre, né? Bem fácil de fazer. Digita aí no Google passe livre, ou entra no YouTube, tem um videozinho que explica toda a documentação que tem que ser mandada. No site tem. Ou entra ali, tem um número de caixa postal que tu liga, mas é muito mais fácil tu fazer no site, tá? Eles te mandam os formulários, preenche, leva para o médico. Aí, o que tem dado de problema? Que as pessoas que estão estomizadas temporárias, às vezes, elas não conseguem o passe livre porque os médicos não querem liberar. Alguns médicos, mesmo sabendo que aquele paciente vai ficar estomizado,
temporariamente, eles já preenchem como definitivo. Por quê? Às vezes é para ficar 4 meses, a pessoa fica 6. Às vezes a cirurgia da pessoa é marcada para daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses não tem como fazer a cirurgia na pessoa. Então, não tem como saber exatamente a previsão. Então, alguns médicos colocam temporário, alguns médicos colocam já definitivo, para já não correr o risco. E algumas pessoas têm que trocar de médico para conseguir o passe livre. Porque tem médico que se recusa. Eu ainda tive relatos disso de que tem. Mas isso é um direito do estomizado. Ele pode entrar ali no portal ali do passe livre, ou clica direto no YouTube Passe Livre, dá direitinho a foto 3x4, quais são os formulários que tem que preencher e enviar, o endereço correto de correio para encaminhar. Em 30 dias chega o Passe Livre, tá? E as concessionárias de transporte são obrigadas a aceitar. E o paciente, ele pode sentar ali naquele banquinho de deficiente, ele não precisa se sentir constrangido também, como na situação do banco, coisa, ele tá ali com a carteirinha dele de passe livre e ele vai sentar ali no banquinho, ele não precisa ter vergonha disso. E outra pergunta que fizeram era se eles têm desconto à faculdade, em faculdades particulares, tem desconto de cinemas, tendo uma carteirinha do estomizada. Tem desconto, mas eu não sei te dizer assim, os valores, a porcentagem correta de cada desconto. Eu posso pesquisar isso e mandar os valores certinhos. Acredito que em faculdades particulares deva haver um ajuste de que cada faculdade tenha o seu desconto. Uhum. Não creio que seja assim, é 50%, é 20% tabelado. Sim. Até porque tem faculdades que hoje em dia estão fazendo desconto de 50% para todo mundo. Uhum. Para ingressar, faculdades EAD, dando desconto de 20%, dando bolsa. Então, eu acredito que deva ter cada faculdade deve estabelecer o seu valor, né, de desconto. Essas eram as perguntas. Aí agora eu não sei se a Edade tem alguma coisa para falar. Não, eu acho interessante a gente fazer algumas colocações, né? Uma coisa bem interessante que a Ju trouxe ali, que ela fala, né? Até hoje, só fazendo eu vou fazer o gancho de novo da criança na escola, tá, gurias? Nunca soube de uma criança estomizada acompanhada na escola por um monitor. Inclusive, mais de uma criança já perdeu anos de estudo por ser estomizado. Isso, pessoal, é bem, assim, é verídico. Por que eu falo isso? Porque eu já ministrei aula em pós-graduação, né? E aí, nessa pós-graduação, que era sobre deficiência física, enfim, né? Para pessoas com deficiência, isso na pós-graduação, para docentes do ensino fundamental. Inclusive, muitos professores desconheciam o que era uma ostomia. E ainda bem que eu fiquei com a disciplina de deficiência física, eu nunca esqueço isso, até ministrando na Anhanguera, aqui em Rio Grande, né? E aí, uma das questões que eu trabalhei com eles, o que era ostomia, né? O que as políticas públicas voltadas a esse aluno, né? Principalmente quando ele tem uma deficiência física, e como esses professores lidariam com esse processo. Por que eu trago e retomo essa experiência? Porque vai um pouco que a criança trouxe, né, da questão da monitoria, que muitas vezes tem realmente uma deficiência no ensino fundamental, lembrando que o ensino fundamental municipal, a gente precisa melhorar muita coisa, né? Então, pode ser realmente, eu tenho outra participante aqui da nossa live, né, que ela fala que considerando as questões, né, de direito, enfim, ela pode sim ter uma monitora em sala e tal, mas se a gente for considerar que tem que ter uma monitora para criança com autismo, né, em alguns casos, dependendo do grau de autismo, para uma deficiência física, com questão de ostomia, porque tem que ter um monitor também, não só para as atividades propriamente ditas, mas também para, né, acompanhar essa criança até o banheiro, enfim. Muitas das crianças já têm o seu kitzinho, a gente sempre orienta, né, quando tem essa criança na escola, que leve seu kitzinho com a bolsinha, enfim.
os adjuvantes se necessário, a criança também, ela passa por prestação de educação e saúde, claro, o familiar vai ser orientado, mas a criança, sob a responsabilidade desse familiar, é orientado, porque ele vai estar numa escola, longe dos familiares, né? Então, a gente precisa que a escola em si, os professores, eles estejam, sim, preparados para o cuidado dessa criança, né? Porque... Para receber essa criança. Enfermeira, né? Ou ele vai dizer, eu não sou enfermeira, né? Eu digo, sim, mas aí tu vai dizer para a criança, vai no banheiro, vai sozinha, vai largar a criança para ir no banheiro sozinha? Não, né? Ela tem que acompanhar uma criança pequena, enfim, mesmo que não seja pequena, pode ter alguma dificuldade, né, para colar a bolsa, enfim, para fazer a limpeza, porque não está no seu ambiente doméstico, né? Está num ambiente estranho, vamos dizer, que é a escola, né? E aí ela precisa de auxílio, com certeza, né? Então, esses professores, eles precisam estar preparados. Então, é muito chocante para alguns que, inclusive, nem sabem o que é ostomia. E isso, pessoal, se compara à sociedade, né? A sociedade desconhece totalmente o que é ostomia, né? Então, a gente... Imagina, se a sociedade não sabe, né, imagina passando lá por micro espaço do ambiente escolar, o quanto o professor... Claro, a gente não pode generalizar, muitos provavelmente devem conhecer, já tiveram algum aluno com ostomia, enfim, mas precisa conhecer e desvelar essa questão da importância de cuidar dessa criança, né? Porque muitas das crianças acabam muitas vezes tendo algum déficit de atenção, se sentirem estigmatizadas, né? Como tu falou, né? Muito bem, inclusive, da questão do preconceito, propriamente dito, porque outras crianças, a gente fala não só do rol dos professores, né? Mas os outros coleguinhas que também não sabem, que cheiro é esse? Tá cheirando a cocô, né? A fezes, não aquela fezes, a cocô, né? A criança vai dizer, né? Que ruim! Esse meu amiguinho tem cheiro ruim. Então, assim, cabe ao professor também... Entende? Porque, tipo, como é que a criança vai ser aceita no seu ambiente escolar se o professor desconhece essa questão, né? Então, o professor, com certeza, na questão de políticas públicas, ele tem que estar preparado para lidar com a criança com autismo, já saindo um pouco do nosso rol de ostomismo, com a criança propriamente dita ostomizada, né? Com a cadeirante. Então, a gente tem que ampliar o significado de deficiência física, gente. Porque a gente pensa, deficiência física, aí tu pensa na cadeirinha, né? É o que está ali na cadeira. Só que não é só isso. A deficiência física, ela é ampla. Então, a sociedade, começa lá nos grupos escolares, da educação formal, né? O quanto que a gente precisa ainda, né? Comprometer mais essa sociedade para entender o significado de ostomias, né? Então, eu acho muito interessante trazer um exemplo. Eu tenho um paciente nosso aqui no serviço, muito, assim, e eu achei muito interessante a fala dessa mãe. O menino tem em torno de uns 3, 4 anos, está em idade escolar, tá? Na escola já, vinha de outro estado, com outro comportamento, de uma outra situação, e aí ela contando que lá nesse outro estado onde ela vivia, os alunos, os coleguinhas, né, e os professores desconheciam como cuidar, os alunos, propriamente dito, estavam um pouco atentivos, enfim, e aí a professora, né, um pouco, eu não sei se receosa, enfim, a mãe então conversou com a escola, enfim, com os professores e diretores e propôs que houvesse uma reunião e que ela colocasse para as crianças o que era ostomia, como o filho dela vivia ostomizado. Eu achei muito interessante a fala dela, porque assim, eu não tinha ainda ouvido em 15 anos de enfermagem essa fala, porque a gente está muito mais acostumado, e vamos dizer que 90% dos pacientes que nós atendemos são adultos, idosos, né? Então, essa questão foi uma questão bem interessante, o quanto a gente ainda, como profissional, enfermeiro, né, a gente ainda precisa, como é que eu posso dizer assim, preparar-se para essa escuta, né, para esse acolher, que é, inclusive, complexo, né? E aí, ela trouxe que ela fez uma fala com esses professores e depois com os alunos, e eles conseguiram entender. Então, foi assim, ela fez um desenho, não me lembro, né? Inclusive, ela disse que ia me conseguir esses desenhos, muito interessante isso, que ela fez uma fala e por meio dos desenhos, ela trouxe o que era ostomia para aquelas crianças. E aí eles começaram a aceitar e entender que o filho dela estava naquele meio e era muito natural aquele processo.
né? Então, é só o conhecimento. A pessoa sair da ignorância, da incipiência, né? A partir do momento que tu sai do processo de ignorância, tu reconhece aonde está a sabedoria. E nesse processo foi muito feliz, né? Então, acho que a tua fala, Bianca, foi muito legal, bem convergente para o processo que a gente está trazendo aqui. E até vou aproveitar o gancho do que tu falou. Eu tenho uma colega, uma amiga, que é professora de ensino fundamental do 3º ano, e ela recebeu um aluno customizado, mas ela tem uma irmã deficiente, então ela sabe da necessidade e da importância do acolhimento, né? E ela fez uma reunião com os pais e com os alunos separados e tratou assim para que as crianças não fizessem comentários, e foi muito legal porque os coleguinhas hoje ajudavam, né? Agora a gente está sem aula, ajudavam esse menino. Então, o quanto é importante a sensibilidade do professor, a sensibilidade da escola, e assim os pais se unirem, se engajarem, né, com o colégio ali, com a direção, com os professores, com o professor da escolinha, com os pais dos outros coleguinhas, para que se tragam esse assunto à tona, porque são assuntos que às vezes parece que são velados, não são falados, é vergonhoso, e não, é o contrário, a gente tem que falar, porque quanto mais a gente está na ignorância, mais essas situações constrangedoras vão continuar acontecendo. É interessante tu trazeres isso, o quanto. É até interessante, acho que vou tentar falar uma outra coisa aqui, só corroborando o que tu estás me trazendo. A Heloíra, ela traz aqui, precisamos de educação e saúde. Eu até acrescento, Heloíra, nós precisamos de educação social, né? Quando, ao passo que nós tivemos educação social, a gente vai com certeza alcançar esses patamares de entendimento e compreensão no qual a sociedade ainda, né, precisa avançar. Então, eu até parabenizo a Heloíra aqui por trazer a questão da educação. Essa é uma mazela da sociedade, né? Essa falta de educação social. Então, acho que vem muito de casa da gente dizer para os filhos da gente, né? Isso eu falo para todo mundo que está nos ouvindo agora, né? E para os nossos familiares, adultos ou não, né? O quanto é importante respeitar o outro, né? A empatia pelo outro. À medida que eu consigo respeitar o outro, deficiente ou não, né? Eu vou conseguir ampliar, né, a minha compreensão acerca do que é o entender, né? Porque muitas pessoas, às vezes, a gente não sabe, que é ostomizado, ele está na fila ali, como tu disse, né? Da pessoa com prioridades, né? Eu não sabia que ele é ostomizado. Vamos lutar para ele sair da fila, porque ele está furando fila, que ele não era para estar ali. Só que aí ele vai comprovar para ti, né? Que ele é ostomizado. E é chato, tu vê, ele tem que comprovar isso. E até, inclusive, uma das pessoas trazem aqui, né? Da questão de que, será que é possível ter um processo judicial, né? Contra essa eu posso dizer, essa invisibilidade? É possível. Infelizmente, algumas pessoas e algumas empresas só mudam a postura quando elas são acionadas e dói no bolso. Infelizmente, a nossa sociedade funciona assim. Às vezes, as pessoas mudam quando elas sentem no bolso. Então, é possível, sim, processar. E que sirva de exemplo para outras empresas também. Eu tenho uma amiga que processou, né, uma empresa por uma situação vexatória que ela passou, e ela até nem quis ficar com a indenização, ela pediu como indenização que fizesse o banheiro de uma creche. Então, ela pediu, na condenação, nos autos, ela pediu o banheiro de uma creche, porque ela foi agredida por um segurança, e ela passou um constrangimento, assim, foi horrível o que ela passou. E na hora de fixar a indenização, ela pediu para o juiz fixar o banheiro da casa do menor, se não me engano. Já faz um tempo isso. Mas ela pediu para uma creche, assim, que a indenização ficasse a cargo dessa empresa de construir o banheiro e fazer um banheiro bem direitinho. Eu me lembro que ela ainda pediu, assim, um banheiro bem decente, que não fizesse porcaria.
Que legal. Dá para tu ver como são incentivos, né? E aí, ó, ela teve empatia pelo outro, no sentido de que, eu poderia, né? Entrou com processo, ganhou e tal, poderia pedir dinheiro, pedir a cesta básica. Não, ela não quis, ela queria que tivesse uma melhoria para o coletivo, né? Então, acho que é bem interessante. E também, Dai, se a pessoa quiser pedir o dinheiro, enfim, a gente não condena, né? Porque a remuneração, ela é apenas uma forma de punição para aquele agressor, porque, na verdade, aquele dinheiro não vai pagar o constrangimento. Aquele dinheiro ali, por maior que seja a indenização fixada, ela não vai pagar aquele constrangimento que a pessoa sofreu. A gente sabe disso. Então, na verdade, o que é a indenização? A indenização é uma forma de punição para aquela pessoa que cometeu isso, né? Acho interessante trazer assim, o quanto que ainda as pessoas estomizadas, né? As pessoas, como é que eu posso dizer, com estomia, que é o termo que se usa, né? Que antigamente se falava em deficientes, estomizados, é muito estigmatizante essas nomenclaturas, né? Então, as pessoas com estomia ainda a gente vê ainda o quanto que é necessário a acessibilidade dessas pessoas, né? Então, acessibilidade a qualquer local. A gente sabe que pro cadeirante, né, tu tem que ter aí uma calçada rebaixada, enfim, né? Tu vai num supermercado, num shopping, tu sabe que ali tem o desenho do cadeirante, né? Então, isso é interessante, que aí as pessoas pensam, então eu sou o cadeirante, né? Claro, para questões específicas, exemplo, a calçada rebaixada, ok, beleza. Mas, tipo, acessibilidade no sentido de colocar o seu carro e você é estomizado, né? E tem a carteirinha, porque tem como fazer, dependendo do estado, enfim, da política, mas a política em si geralmente vai ao encontro daquela pessoa, e também se houver uma divergência, acho que inclusive, não sei se tu concorda comigo, né, Bianca, mas a questão de até, inclusive, lutar judicialmente por seu direito, né, essa pessoa, ela pode ali estacionar o carro dela, colocar ali a plaquinha, né, de deficiência. No momento em que ela é equiparada a deficiente físico, ela pode sim colocar o carro na vaga de deficiente físico. Uhum. E se ela for interpelada dentro de um shopping, dentro de um estacionamento de supermercado, ela pode lutar judicialmente, pois ela é equiparada por lei à pessoa deficiente física. Então, ela tem o mesmo direito do cadeirante. Verdade. Não, e é interessante essa fala, porque o quanto que as pessoas desconhecem, né? Então, interessante, porque eu já tive um paciente comentando comigo que ele foi no shopping, colocou o seu carro no local do deficiente, ele tinha como provar, tinha, né, então a carteirinha, e aí ele falou assim, e tem pessoas que diziam, olha, esse cara é normal, ele não tem nada, olha aí, ó, quem tá botando em vaga de gente deficiente, e ele nem é deficiente. E ele contando para mim isso, né? E aí ele diz, não, eu sou, né? Eu tenho aqui, ó, tenho uma ostomia, né? E tô aqui, ó, tô usufruindo do meu direito. Então, eu acho que é interessante a gente falar isso para as pessoas, o quanto que as pessoas têm direito, sim, né? A gente tem muita burocracia, muito diz que me diz, que muito mimimi, né? Então, é um que fala uma coisa, outro que fala outra, de outros estados. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, pessoal, nós estamos vivendo onde? Hoje aqui, Rio Grande do Sul, né? Como é os direitos dentro do Rio Grande do Sul, né? Então, eu venho de outro estado, eu moro lá em Santa Catarina, Rio Grande do Norte, moro em Brasília, moro em qualquer outro local. Como que isso funciona? Funciona assim? Ok, beleza. Como funciona no Rio Grande do Sul? Então, assim, ó, a gente tem que ver que, infelizmente, o nosso Brasil, apesar de ser uma união, né, de vários estados, ele é muito separado. Ele é muito divergente em termos de legislação. Isto. Então, ele é muito divergente a questão de legislação, a questões com relação a descontos, né, vamos se dizer assim, de impostos. Mas a lei, né, a legislação ela é federal. Ok, beleza. Acho que a gente tem que lutar por essa unificação, né? Apesar de que cada estado, um exemplo, né? Nem vamos fugir muito, o IPVA. Rio Grande do Sul, eu não sei como é nos outros estados, mas comparativo a Santa Catarina, é campeão de IPVA alto, né? É um absurdo o que a gente paga de IPVA no Rio Grande do Sul e que o outro indivíduo paga em Santa Catarina. Então, tem muitas pessoas que vão emplacar seus carros em Santa Catarina, né, com endereço não sei de quem aí,
Mas, enfim, é o que acontece, porque o IPVA é exorbitante onde nós vivemos, né? E, inclusive, já, pessoal, falando aí, vai subir IPVA de novo, né? Porque o nosso querido governador do Leite, né, o querido, né, ele vai subir o IPVA. Então, assim, ó, é uma arrecadação absurda, e aí a gente fica pensando o quanto que as políticas públicas precisam evoluir, mas elas não evoluem, porque os governantes que deveriam lutar pelos direitos das pessoas às quais eles vão lá em outubro pedir voto, né, eles não lutam. E só acabam acontecendo de tirar os direitos. Então, eu vejo alguns aqui falando, né, que, porque não tem direito a isso, não tem direito àquilo, porque já caiu, vamos dizer assim, o direito a ter alguma questão, mesmo ele sendo uma pessoa com estomia, não tem direito a passe livre, não tem direito a isso, mas a gente tem que começar a lutar, pessoal. Se a gente aceitar passivamente tudo goela abaixo, que aí a coisa, realmente os direitos vão ser caçados, vão ser tolhidos. A gente tem que fazer a baderna. Isso aí. A gente tem que fazer a bagunça. É verdade. Não, e eu acho interessante que a Giovana traz, esse assunto parece que não se esgota. Muito ainda temos que discutir acerca dessa temática, né? Sim, a gente vai a madrugada inteira falando sobre isso. A política pública, gente, é quando tu discute política pública, é o momento que tu percebe, como é que eu posso dizer assim, é aquela pessoa crítica, né? Que realmente busca e que luta por seu direito. Mas, claro, ela precisa conhecer o que é política pública, né? E aí o que tu fala, os fake news, enfim, que a gente tem que cuidar aí, porque tem muitas coisas sendo publicadas, a gente precisa ver a fonte, né? Então, eu acho que é interessante a gente trazer isso aqui, a questão do fake, né? O que é uma legislação realmente vigente e o que vai ao encontro das nossas necessidades, né? Se a gente conseguir conhecer e saber principalmente quais são os nossos direitos, né? E hoje a gente aqui nesse foco é estomia, ser estomizado, pessoa com estomia, eu acho que é muito interessante. Política pública é uma coisa complexa, ela vai em todos os assuntos. É a saúde da mulher, do idoso, do adulto, né? Da criança, que a gente estava falando agora. E antes que a Luana ou a Andressa traga alguma questão de pergunta, tem o pessoal que falou aqui do banheiro, pessoal. É interessantíssimo isso, né? O banheiro adaptado, isso foi uma luta. Meu Deus, eu me formei na faculdade em 2005. Em 2004, eu era bolsista, e hoje eu sou enfermeira neste serviço, né? E aí a gente já falava em banheiro adaptado, né? Já se conseguiu muita coisa, né, gente? Precisa avançar muito, né? Tem um deputado em Brasília, não sei o nome, desconheço, que lutava por essa questão. Se alguém tiver na live, souber o nome dele aí para nos passar, né? Lutava muito para a questão do banheiro adaptado. O que é o tal do banheiro adaptado, gente? Hoje nós conhecemos esses banheiros que nós temos nas nossas residências, nos espaços públicos, né? Mas o banheiro adaptado, o que é? Ele é mais elevado, né? A nível um pouco do abdômen do paciente. Que ele pode esvaziar sua bolsa coletora sem se ajoelhar. Então, muitos dos pacientes me falavam no mestrado, no doutorado, quando eu fiz as minhas coletas também, né? Que diziam que tinha que se ajoelhar, e aquilo para ele é humilhante, porque se contamina, se suja, né? Muitas vezes ele se atrapalha naquele processo, acaba se sujando e não tem uma outra roupa para trocar. E aí é tão interessante aqui que a Verônica, beijo, tá? Ela fala aqui, ó, eu já fui privada num banco de usar banheiro. Então, tipo, isso é muito sério. Tu não pode no banheiro esvaziar a tua bolsa coletora porque as pessoas desconhecem, não sei se desconhecem, mas vamos dizer que é um preconceito velado, né, Bianca? Tu me ajuda se eu tô certa, tá? Se eu não tô falando bobagem. Então, assim, ó... Verônica, tu não processou esse banco, Verônica. Tu não entrou com uma ação contra esse banco, Verônica. Isso aí, também eu acho que é bem interessante. Gente, isso é cruel, isso é crueldade. Isso não é nem passou do desrespeito, isso é crueldade. Então, assim, ó, o quanto que a gente precisa também lutar para termos... Hoje a gente, depois dessas lutas todas, a questão da deficiência física, enfim, dos cadeirantes, hoje a gente vê muitos locais por aí com as calçadas, como eu disse, e com os banheiros, inclusive, adaptados com vasos sanitários específicos, né? E nos hotéis que tu vai, nos locais que a gente viaja, tu vê os locais adaptados. Mas ainda falta para esse público específico, que é o tal do banheiro adaptado, que é de extrema importância, porque não é só esvaziar a bolsa, gente. É dignidade, né?
dignidade para essas pessoas, porque elas precisam, né, manter a sua qualidade de vida, a limpeza da bolsa e também a saúde, né, a saúde da pele periostomal, a saúde do seu estômago e a sua saúde mental, né? Se o indivíduo não tem saúde mental, ele não tem qualidade de vida, né? Então, eu acho que é interessante a gente começar a repensar isso. Não sei se tu quer fazer alguma abordagem, Bianca, tô por aqui. Bate bola. Não, eu achei bem interessante tu trazer essa questão da adaptação e sabe que eu fico muito chocada que a gente está em pleno século XXI e a gente ainda não consegue ter essa adaptação básica. Porque a pessoa fica num estado de humilhação. Isso é desumano. Isso é cruel, é humilhante, tu te sujar, tu passar por situações constrangedoras, e isso é, sim, passível de ação. E, gente, entrem com ação, eu vou bater muito nessa tecla, entrem com ação e exijam, porque isso é, assim, fere um princípio básico constitucional. Não vou entrar nem nas outras legislações, mas o princípio básico do respeito da dignidade da pessoa humana. É verdade. Isso fere a dignidade de uma pessoa. E até acho interessante a fala, o Edinho traz aqui para nós. Abraço, Edinho. Assim, ó, ele trouxe a questão aqui deixa eu ver aqui, que ele falou que os bancos hoje são obrigados a ter banheiros para o público, inclusive adaptados. Não, beleza, concordo contigo. Mas vamos dar uma olhada de perto. O que é o tal do banheiro adaptado? Né? Porque se é o adaptado para a pessoa com deficiência física, exemplo, cadeirante, já não me ajuda, entendeu? Tem que ser um banheiro mais com um vaso sanitário mais elevado, porque senão realmente fica complicado, entendeu? Aí não ajudou muito, pelo contrário. Geralmente o adaptado é o banheiro que tem as barras, né? E adaptado pro cadeirante, mas com estomia não é bem assim, não, na prática. São raros os lugares que tem. A gente tem que avançar muito nesse assunto, né? Muito, muito. Então, muito interessante. Eu não sei se tem uma outra fala aqui. Tem algumas pessoas nos parabenizando. Obrigada, pessoal. Bianca também, parabenizando a Bianca pela fala. Excelente. Obrigada. Pessoal, muito obrigada aqui, ó. Eu achei muito interessante que uma das pessoas fala, né? A pauta da ostomia, ela tem que ser discutida com um olhar transversal. Concordo. Por que concordo, né? Porque a transversalidade, ela possibilita múltiplos olhares. Olha que profundo isso, né? Eu amo filosofia. Eu não te dei aula de filosofia, né, Bianca? A gente não trabalhou isso, né? Mas eu gosto Não, mas a gente teve muitas aulas legais. Muito show, né? E tipo assim, ó... Que entrou muita filosofia nas nossas aulas. Ótimo, que legal. Então, tipo assim, ó, o múltiplos olhares, pessoal, então assim, ó, é infinito. Por que eu digo isso? Porque começa com o enfermeiro, que é o profissional que trabalha junto, tá mais próximo, né? Mas aí, ó, tem um advogado com a gente hoje, né? Uma advogada muito exemplar, que é a Bianca. Tem o nutricionista, tem a psicóloga, tem o educador físico, fisioterapeuta, enfim, a roda da saúde, né? Mas aí a gente já perpassa outros cenários. Quais são? Política, né? Os políticos, os governantes e, infinitamente, a sociedade. Então, se a pauta, ela não... Concordo contigo que trouxe, tá, Ana? Assim, ó, se a pauta não for transversal, a coisa não sai do papel, né? Não. É que é interessante políticas públicas ela ser discutida de uma forma ampla, né? Não sei se tu quer trazer alguma coisa sobre isso. Uma coisa assim, ó, que eu fiquei bem feliz quando a escola de enfermagem abriu o mestrado e o doutorado para múltiplos profissionais debaterem saúde. Porque onde tu fica batendo com saúde, debatendo só com uma certa área, a gente não consegue fazer essa transversalidade. A gente não consegue fazer essa comunicação. A gente não consegue avançar enquanto sociedade, porque a gente precisa de múltiplos olhares. A gente precisa da experiência dos outros, da vivência dos outros. A gente precisa, assim, que o outro enxergue como a verdade, né? Agora vem a filosofia mesmo.
a verdade. A minha verdade não é a tua verdade. E não significa que as nossas verdades estão erradas. A verdade, ela tem várias facetas. Então, é muito importante a gente debater saúde, assim, com vários profissionais, com várias áreas, e ampliar esse olhar. E trazer a sociedade, chamar a sociedade, olha aqui, vamos assumir a nossa responsabilidade enquanto cidadãos. Não, e eu acho que é interessante essa fala, assim, ó, de quanto que a gente precisa avançar. Inclusive, a Giovana fala, né? Deixa eu ver, só procurar a falinha dela aqui. Quando o estomizado começar a exigir seus direitos, as pessoas vão passar a conhecê-los e a compreender seus direitos. Isso que é importante, né? Porque é a partir do conhecimento que se sai, né? Que se vislumbra aí um novo cenário. A pessoa sai da ignorância, né? E começa, como é que eu posso dizer, a evoluir, eu acho, né? Nas suas ações. Sim, até porque tu tende a fugir de tudo que tu ignora, né, Edai? Tudo que tu ignora, tu tende a virar o rosto, a não querer enxergar, a não querer... E aí, no momento em que se passa a ter visibilidade, em que se passa a ser debatido, a pessoa acaba tendo que olhar para aquele problema, né, olhar para a situação e começar a trabalhar sentimentos como os de empatia. Verdade. Aí a pessoa começa a ter que se trabalhar como um ser inserido numa sociedade, não vivendo numa ilha, numa bolha, né? De que eu conheço só a minha realidade e que deficiente é só o cadeirante e que é o autista e que para isso, é um pouquinho, é muito mais que isso. Eu preciso sair dessa bolha, eu preciso me inteirar do que está acontecendo na sociedade. Verdade. E eu acho interessante a gente trazer até essa falinha um pouco, da gente expandir um pouco essa fala. Eu acho que, Luana e Andressa, as meninas que são nossas acadêmicas lá, o que vocês pensam desse processo? Assim, acho interessante a gente fazer esse bate-bola, né? Porque quando a gente é acadêmico, a gente tem uma visão, né, Bianca? Aí depois que a gente se torna profissional, parece que tudo muda, né? Então, a gente muda por quê? Porque a gente faz o real. No real, às vezes, não é tão bonito quando a academia prega, né? Então, eu acho que é bem interessante, assim, né? Não, é bem diferente. É diferente. O que vocês acham, meninas, assim, ó, sobre essa questão? Quer falar, Luana? Pode falar. Sobre a questão dos direitos, no caso? Então, assim, né? A gente, na academia, a gente sempre aprende um pouquinho da legislação, do que a gente vai estudar antes, né? Para depois aprender as práticas. E quando a gente bota isso na prática, mesmo na realidade, a gente vê que as coisas não funcionam muito bem como elas deveriam funcionar, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui, de passar informação para os nossos pacientes e para quem nos acompanha no Facebook também, é muito importante, porque às vezes a informação, ela existe, ela está na internet, mas às vezes chegar até ela é muito difícil. Para nós mesmos, às vezes procurar uma legislação, alguma coisa e tal, é difícil tu conseguir acessar. Então, para alguém que já não tem muito conhecimento sobre a internet, sobre tudo, se torna mais difícil ainda, né? Então, a gente tem que disseminar mesmo a informação dos direitos e tudo, e manter o nosso paciente informado sobre isso. A gente tem que sempre pregar, né? Como a Bianca falou, a gente tem que sempre estimular eles a buscarem, né? Os direitos deles. E eu acho também que a gente vê muito isso, eu pelo menos comecei a ver muito isso quando eu entrei no serviço do estomizado, que a gente queria fazer com que eles tivessem o direito deles mesmo, assim, que a gente diz, mas está na legislação, e a gente tem assistente social que trabalha com a gente, que me fugiu o nome dela agora, e ela vai brigar comigo, né? Edneia. É a Edneia. E aí, ela, tipo assim, ela super se empenhava em procurar os direitos deles, e a gente falava, eles têm direito, gente, gurias, mas as coisas não funcionam assim.
Então, bem difícil. A academia nos mostra uma realidade e a gente vê outra completamente como diferente. Deveria ser, né? Mas na verdade não acontece sempre. Sim. A academia é aquilo normal, mostra aquela realidade perfeita. Quando a gente entra na prática, a gente vê que os nossos pacientes muitas vezes são desassistidos porque a burocracia é muito grande, é muito papel, muita coisa, e acaba que eles desistem. Muitas vezes eles acabam desistindo porque a burocracia é muito grande. Como tudo no Brasil é uma burocracia, né? O Brasil tinha que se chamar burocracia e não Brasil, né? Porque, pelo amor de Deus. A Bianca estava trazendo a questão das leis ali, né? O quanto que tem muita coisa atrasada e tem muita essa questão da divergência. Cada estado trata, né, da legislação de um jeito diferente, né, Bianca? Guria, e Andressa, mais alguma pergunta para a nossa convidada de hoje? Do Facebook, eu acho que não. E as outras também que a gente já tinha, também não. Eu estou vendo aqui os comentários do Facebook, peraí. Não, mas nenhuma pergunta aqui. Então, beleza. Gurias, eu vou deixar meu telefone de contato, tá? Para o pessoal que quiser. Vou deixar meu e-mail também. Acho que eu mando para a Luana e aí, de repente, a Luana posta na descrição, pode ser? Ou se quiser anotar já meu WhatsApp, é 99023234. Me coloco à disposição, vou mandar meu e-mail. Eu fiz aqui um compilado de lugares, sites, telefones em que pode ser denunciado o descumprimento dos direitos. Elaborei também um capítulozinho que vai estar numa cartilha dos direitos dos estomizados, tá? Mas para quem quer já ir sabendo fontes confiáveis, no YouTube e na internet tem o portal dos estomizados. Ali tem as informações mais atualizadas e tem informações mais fidedignas, porque tem muita coisa fake, né? Aí na internet, infelizmente. É interessante aí que a Bianca está fazendo, só para apresentar um pouquinho para vocês, até final do ano a gente vai estar lançando uma cartilha, né? Com diversos interessantes sobre a questão do cuidado estomizado, enfim, as questões das legislações, a parte da nutrição, enfim, tem diversos assuntos bem interessantes que a gente precisa trabalhar mais com os nossos pacientes, considerando a questão que uma participante ali da nossa live de hoje falou de educação e saúde, né? Então, a nossa cartilha ela vai servir com esse propósito, né? De aproximar os pacientes do serviço no sentido de educação e saúde, né? E também propor aos seus familiares que eles também leiam esse material, que vai ser bem interessante. E aí, com certeza, eu acho, né, Gurias, Luana e Andressa, né? A gente vai estar, e as meninas que estão assistindo, a gente vai estar fazendo uma outra live para o lançamento da nossa cartilha, pessoal. Eu espero que a gente poder fazer esse lançamento presencial, né? Mas se não passar, né? Então, a gente vai fazer uma live lançando a nossa cartilha. Inclusive, uma das convidadas, né, é a nossa advogada, Chiquérrima Bianca, que vai estar falando das leis e o quanto é importante trazer essa participação do que os como que fala, né? O quanto a gente ainda precisa avançar em termos de legislação, né? Bianca, a Giovana está te mandando um obrigado por conversar com a gente, né? E dar início à discussão, foi muito legal. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Ótimo. Gurias, a gente já tem 1h13 mais já, né? Então, eu estou propondo, vocês têm mais alguma discussão para fazer, né? Ou a gente já pode ir finalizando. Luana, Andressa, Bianca, nossa convidada. E aí, Gurias? Tá tranquilo? Tranquilo, eu acho que à disposição de vocês, Gurias. Tá ótimo. Então, eu acho que as perguntas foram sanadas. Oi, desculpa, Luana, como? Não, eu acho que as perguntas foram bem respondidas, acho que tá bem. Legal, legal. Então, pessoal, eu vou finalizando, então. Obrigada a todos que participaram da nossa live hoje, foi muito legal. Eu acho que a Bianca, ela conseguiu, sim, trazer, né, com muita responsabilidade e compromisso ético no sentido, né,
das informações que os pacientes precisam, e a gente precisa se ajudar como profissional, no sentido de conhecer melhor acerca dessa legislação, e também ajudar os nossos pacientes a que eles também se ajudem, né? Isso é muito interessante a gente trazer as associações que precisam disso, né? Futuramente, tem muita discussão ainda para fazer sobre essa temática também, associações, isso é um outro momento, mas eu acho que isso vai muito ao encontro também da questão política e da questão principalmente de legislação. Bom, mas eu agradeço então, pessoal, essa live de hoje foi muito legal, né? A gente foi mesmo. Né? Eu acho que foi muito show. A gente conseguiu trazer informações muito relevantes assim para essa temática, sobre essa temática, né? E aí eu convido a todos, pessoal, para a nossa próxima live, que a gente vai estar montando, e a gente vai estar divulgando lá no nosso perfil no Face, que é Estomaterapia HU-FURG, gente. Então, eu convido a todos para participarem da nossa próxima live e agradecer a presença hoje, né? Então, nós temos aí com 1h15 já, e nós tivemos até bastante pessoas participando. Então, agradeço. Obrigado, Gurias. Obrigado, Bianca. Obrigado, Luana. E eu que agradeço o convite, a oportunidade. Estou à disposição de vocês sempre. Pode contar sempre comigo. Um beijo para vocês. Vou mandar os sitezinhos ali para denúncia, tá? Dos lugares que violam o direito dos estomizados. Ótimo. Então, pessoal, nesse vídeo, no descritivo desse vídeo que vai estar depois disponível, tá? Ele vai ficar gravado, ele fica no Facebook, né? No nosso perfil do Face, e a gente vai estar colocando ali. Em breve, a gente vai estar lançando o nosso canal no YouTube, que é do nosso serviço de estomaterapia. Ai, que show de bola, né? E aí a gente vai lançando nossos vídeos lá, e também a gente vai colocando nos descritivos o que os nossos convidados trazem como contribuição. Então, eu acho que isso é bem interessante, pessoal. Então, eu aguardo todo mundo na nossa próxima live. Até o final do ano, vamos estar lançando a nossa cartilha e conto com todos, né? Porque a ostomia é vida, a ostomia é um novo processo de viver e não significa que é o final, pelo contrário, né? É o início de uma nova vida com qualidade agora, né? E a gente conta com todo mundo, gente, para essa mudança acontecer. Tranquilo, pessoal? Beijo, meninas. Boa noite. Tchau, obrigada, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente.